Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer a leitura da Bíblia para a mensagem que Deus me deu, no mesmo versículo que nosso pastor já leu. Eu lembrando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, essa palavra baseada nesse versículo, Provérbios 31, para nós também seguirmos aqui sobre o Dia da Mulher, lembrando disso. Provérbios 31, versículo 10, 11 e 12. Eu estou vendo muitos irmãos ao lado da esposa, né? Está ali o irmão Zé, ao lado da irmã Rosa, né? Está animado, tá, irmão Zé? Vou tentar ajudar aqui, viu? Glória a Deus. Provérbios 31, meus irmãos. E o versículo 10. Depois dos Salmos, é Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Meus amados, a palavra que eu trouxe aos irmãos, eu quero relacioná-la com o seguinte tema: os segredos dos bem-casados. Esse livro tem a introdução, o prefácio que foi feito pelo pastor José Gonçalves, que eu também tenho como amigo, é de Teresina, é do Piauí, está em Água Branca, e tem 3 capítulos. Primeiro, por que nem todos são bem-casados? É possível ser bem-casado ou bem-casada? É possível? Pense aí. A segunda pergunta: você é bem-casado ou bem-casada? Se você tivesse que dar uma nota ao seu casamento, que nota seria? Qual seria a nota que você daria ao seu relacionamento? Como é que está as coisas? Eu sei, e nós precisamos concordar com isso, que casamento é uma coisa boa. Eu sempre digo assim, casamento é muito bom, mas não é fácil. E por que que não é fácil? Porque nós somos pessoas diferentes, algumas diferentes demais, não é verdade? Muito mais. Segunda coisa, nós viemos ou somos vindos de realidades diferentes, algumas de lares turbulentos, regimes de criação diferentes. Alguém foi criado com mais rigidez e outros não. Outra coisa, nós temos gostos e preferências diferentes. Você nunca vai achar um homem que seja igual à mulher, nunca. Sempre há diferenças. E o problema no casamento não é que nós somos diferentes. O problema não é sermos diferentes. O problema é que a gente luta para... Porque se nós fôssemos diferentes, mas não fizéssemos questão de a nossa preferência ser atendida, era mais fácil. O problema é que somos diferentes e nós fazemos questão que seja do nosso jeito. Então isso dificulta o relacionamento. Outra coisa que dificulta o relacionamento, as muitas tentações que nos cercam, nos atraem. Existem coisas que são atraentes ao homem e à mulher. Por exemplo, nós temos 3 inimigos principais: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, você já pensou o tanto de coisas que o mundo oferece? Você já imaginou o tanto de variedade, de pecado, de oportunidade, de tentações que tem no mundo? Uma carrada. O diabo é nosso inimigo e ele procura de todas as maneiras nos destruir. O diabo não negará nenhum esforço para arruinar minha família. E a Bíblia diz em Efésios que ele é astuto, ou seja, ele tem habilidade para atacar, para enganar. O diabo. Outra coisa, a carne. Meus irmãos,
às vezes não é nem o mundo e nem a carne. A própria natureza caída se encarrega de algumas coisas. Existem pensamentos, desejos, que não é do diabo, não. Eu escrevo aqui que nós não podemos, em todos os casos, dizer que o marido traiu a mulher porque ele foi enganado pelo demônio do adultério, entre aspas. Que alguém bebe cachaça, que alguém é viciado por causa do demônio dos vícios. Não, nós temos participação nas nossas escolhas, no nosso comportamento. Às vezes não é o diabo que está fazendo alguma coisa, é a própria natureza caída que se encarrega disso. Falando disso, eu lembro, eu ainda jovem, solteiro, andando de bicicleta na rua de Coroatá, com um amigo meu, um jovem da igreja, companheiro. Eu lembro que nós íamos na rua e vinha uma moça, uma jovem, uma mulher nova, de bicicleta, com uma saia que não dava talvez nem um palmo, mini saia. E eu percebi que meu amigo ficou olhando. Ela veio, ele ficou olhando, ela ia passando e ele acompanhando. E eu comecei a olhar para ele e digo, ele vai bater no poste. Ele vai cair nessa bicicleta. Aí quando a moça foi embora, aí ele olhou para mim e disse, Manuel, difícil, né, para a gente ser crente. Aí eu digo, não, eu não achei difícil não, assim, né. A mulher não fez nada, não te ofereceu nada, não caiu em cima de tu. É ele que estava com a dificuldade, não é a mulher não, que a mulher nem pensou nele. Às vezes é a própria pessoa procurando satisfazer suas iniquidades. Mas é possível, apesar de tudo isso, sermos bem casados. Eu quero apontar os segredos dos bem casados. Por que é, ou como é que alguns conseguem? Eu vou trazer algumas razões para isso. Primeiro segredo dos bem casados: virtudes excelentes. Quando eu falo sobre virtudes excelentes, eu não quero aqui falar de alguém que não tem defeitos, não é a minha pretensão. Falar de alguém que seja impecável, não. Porque eu quero dar duas informações. Primeiro, nós não somos perfeitos. Você nunca vai encontrar alguém perfeito. Não. Nós já nascemos com defeito de fabricação. Outra coisa que precisamos saber é que eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Você não vai encontrar alguém que seja perfeito e você também não é perfeito. Eu sei que a Josefa, minha esposa, não é perfeita, mas eu sei que eu também não sou perfeito. Então nós estamos em empates. Isso é importante para você não cobrar demais e oferecer de menos. Porque às vezes tem alguém que cobra muito, mas não oferece. Isso é muito perigoso no relacionamento. Eu destaco aqui que ter defeitos não impede um relacionamento. Não. O amor é capaz de superar as falhas. Quando nós casamos, nós não casamos porque nós somos perfeitos. Nós casamos porque decidimos amar apesar das imperfeições. Então, tem uma coisa que impede o relacionamento. O que é? É se recusar a melhorar, a mudar. O defeito não impede. Mas tem uma coisa que impede: se recusar a melhorar. Existem pessoas que têm dificuldade de ouvir, de atender, de receber a correção. E essas pessoas dificilmente terão um bom relacionamento. É preciso sermos tratáveis, ouvir e colocar em prática, atender. Alguma coisa que não está dando certo, faça diferente. Seu casamento está sofrendo, o relacionamento tem sido conturbado, difícil, avalie a situação e muda, meu irmão. Seja diferente, minha irmã. Já viu que do jeito que está, não está dando certo, estão sendo infelizes? Pois muda.
Se você perguntar para um casal, qualquer casal que é casado há mais tempo, 30 anos, nosso pastor tem 38, né, pastor? Nosso pastor já tem 38 anos de casado com a nossa missionária, a irmã Albeniza. Você vai perguntar, você vai ver que muitas vezes eles tiveram que se ajustar. Ajustamento. O que você está fazendo está me ofendendo, pare. Aí a pessoa diz assim, tudo bem, eu assumo, vou mudar. Amém. Não precisa se separar. O que precisa? Adequar, ajustar. Aí eu me lembro da história que me contaram de um casal que se separou por causa de um tubo de pasta. E eu sei como é isso. Lá em casa só tem um tubo de pasta, mas precisava comprar outro. Como era? O homem estava revoltado e não suportou mais a mulher, porque você sabe como é o tubo de pasta, o creme, né? Tem gente que vai levando até o final assim, né? Empurrando, aí até o final, não é? Aí o marido era assim, ele pegava o tubo de pasta, ele ia afastando, secando até o final. E reclamou que a esposa era relaxada, ela chegava e apertava no meio e amassava o tubo de pasta dele e deixava feio. E ela não conseguia mudar, se separaram. Por que ele não comprou um tubo de pasta para ela? Cuida do teu que eu cuido do meu. Tu não mexe no meu tubo de pasta, eu não mexo no teu. É assim. Ou porque uma coisa tão simples, nosso pastor está dizendo, não mudou. Era simples, era só minha irmã mudar. Seu marido está insatisfeito, está reclamando, está revoltado. Ore a Deus e muda. Também, falando nisso, existem algumas virtudes que são excelentes. O mínimo, eu sei que a gente não pode ser perfeito, como eu escrevi aí, mas o mínimo de virtudes é exigido. Se você não pode oferecer muito, mas preste atenção, o mínimo você tem de oferecer. Eu creio que toda pessoa tem alguma coisa boa para oferecer. O Manuel é sem defeito? Claro que não, a Josefa sabe o tanto de fraquezas que eu tenho. Mas eu também tenho um jeitinho, meu irmão, né? Eu também caço alguma coisa boa para ajeitar ela, porque senão... A Josefa tem muitas fraquezas, mas ela também tem algumas coisas que me ajeita, né? Aí a gente vai se adequando e vai vivendo. O mínimo é preciso. Eu pergunto aos irmãos, existem pessoas virtuosas? Sim ou não? Sim. Pela Bíblia, eu li o versículo que diz assim, mulher virtuosa. Olha como a Bíblia diz, mulher virtuosa. Quando diz assim, mulher virtuosa, está falando de alguém que tem qualidades. Deixa eu fazer algumas considerações sobre isso. A mulher virtuosa é diferenciada. Por quê? A Bíblia diz assim no versículo 10, quem a achará? Fala de algo desafiador. O jovem que está me ouvindo, se você quer casar com uma mulher qualquer, talvez você ache na esquina próxima. Mas se você quer casar com uma mulher virtuosa, e elas existem, você precisa se esforçar mais. Ô pastor, obrigado. O nosso pastor está dizendo, precisa procurar de joelhos. Porque mulheres virtuosas não estão aos montes em cada esquina. É tão raro uma mulher virtuosa que a Bíblia diz que uma boa esposa só Deus pode dar. E existem casais que estão me ouvindo que sabem que casaram na direção de Deus. Casaram porque Deus deu. E podem dizer, a mulher que o Senhor me deu. Orando, muitas vezes eu já disse para Deus, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Porque eu sei que foi Ele que me deu. Então, a mulher virtuosa, ela é diferenciada. Eu assistindo um estudo do pastor José Carlos de Lima, eu gosto de aprender. Ele disse lá, pregando para obreiros, que a mulher virtuosa, ela tem a doçura de um anjo e a força de um gigante. Vou repetir a expressão do pastor José Carlos de Lima, da Paraíba. A mulher virtuosa tem a doçura de um anjo e a força de um gigante.
doce quando é preciso, meiga quando é preciso, e valente e forte quando é preciso, determinada quando é preciso. O homem virtuoso também é diferente. Às vezes eu fico até resistindo para não chorar devido a alguns problemas que eu já passei. Minha mulher sabe. Eu já chorei em ministério, irmão, completando hoje 13 anos. Já chorei muito. Mas muitas vezes eu chego lá em casa, aí segurando o choro, vou lá para dentro do quarto, aí choro lá, derramo minhas lágrimas no chão, rolo no chão, fico me esfregando lá na parede. Quando termina eu vou para o banheiro, lavo o rosto, e aí, meu bem, estou animado, minha irmã, bora, bota o arroz. Que é para ela saber que eu sou duro, rapaz. Que é para não ficar dizendo, meu maridinho é mole, não, tem que saber. Não, minha filha, eu sou macho. É assim. Então, isso existe. Outra, a mulher virtuosa, ela tem valor. Olha o que a Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro. Aí depois diz assim, o seu valor. Quando diz o seu valor, é porque ela tem valor. Deixa eu lhe dizer uma coisa para lhe ajudar. Você tem uma esposa, você identifica nela uma mulher virtuosa. Para ser mais direto, a sua mulher é uma mulher virtuosa? Deixa eu lhe dar um conselho: cuide bem dela, trate bem. Do mesmo jeito, minha irmã, você tem um homem virtuoso, cuide bem dele, valorize, cuida bem, é um presente que Deus lhe deu. Terceira consideração, a mulher virtuosa, ela é admirada e amada pelo seu marido. No versículo 29, a Bíblia diz assim: o homem se levantou e disse, muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha, minhas irmãs, o marido que diz isso, pense numa declaração de amor forte. Ele diz, tem muitas mulheres virtuosas, mas você é melhor do que todas elas. É muito bom a mulher ouvir isso, não é não? Fica a dica para os maridos. Muitas mulheres agiram virtuosamente, mas você a todas é superior. É o valor que o marido dá à sua esposa. Então eu identifico aqui que o primeiro segredo dos bem-casados são as virtudes excelentes. O segundo segredo dos bem-casados, que eu quero trazer para os irmãos, é exatamente o tratamento adequado. E eu escrevo sobre isso, é o tratamento. A coisa mais determinante no casamento é o tratamento. O tratamento que nós damos e recebemos. Aí alguém poderia dizer assim, mas pastor, e não é o amor que é o mais importante? Eu penso que a pergunta mais importante seria, o amor entre nós humanos não está atrelado a nada físico? Será que o amor entre nós humanos, humanidade, não está ligado a nada físico? Pense. E mais, o que é o amor? É aquele negócio de um monte de coraçãozinho, aquelas músicas românticas. O amor é um sentimento? É um serviço? O amor é uma palavra? Outra, o amor existe sempre? O que é o amor? Mais outra pergunta que eu acho interessante sobre isso. Eu não quero parecer pouco romântico não, só estou fazendo você pensar. É possível perder o amor? É possível perder o amor? Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu já, no Ministério Pastoral, eu já devo ter celebrado uns 110 casamentos, aproximadamente, nesses anos. Desses 110 casais que eu celebrei a união, o casamento, ajudei a formalizar a cerimônia, todos eles, vamos dizer que foi 110, em cheio, todos eles casaram amando.
e decididos a viver. Mas desses 110, eu penso, eu não sei exatamente, mas deve ter uns 30 que já se separaram e não querem nem ver um ao outro. Alguns. O que foi que aconteceu? Eles casaram amando. E o que foi que aconteceu? Será que não aconteceu nada? Será que eles se trataram sempre bem? Eu nunca vi um casal se amando, feliz, vão dormir e se amam. De manhã a esposa passa um café cheiroso e maravilhoso, ajeita o cuscuz ali para ele, o bolo, ele toma café, se abraçam, se beijam, e aí o homem olha para ela e diz assim: eu vou me separar de tu. Eu sou tão feliz, tu é tão boa para mim, que eu vou me separar de ti. Vou-me embora agora. É assim que acontece? Não. Geralmente o divórcio é o ponto final de uma relação que há muito tempo não dava certo. Tratamento inadequado. Todos nós casamos cheio de amor. E isso pode aumentar ou diminuir. Vai depender de quê? Do tratamento. Vai depender de quê? Da maneira como nós nos comportamos. O ideal é sempre aumentar, mas nem sempre isso acontece. Você casa se amando, mas será que vai continuar do mesmo jeito se vierem agressões, infidelidade, maus tratos? Não! A minha mulher sabe quem é a pessoa que eu vou falar agora. Ela tinha 8 anos de casada, a irmã, uma mulher da igreja. Foi falar com o pastor. E eu sei, eu não estou contando a história que eu li, eu vivenciei isso, eu estava lá. Aí ela disse, contou da infidelidade do marido, do maus trato dele. Aí ela disse assim: pastor, quando nós começamos, eu amava tanto esse homem, que se a morte chegasse, presta atenção, se a morte chegasse e dissesse assim: eu vim e um dos dois eu tenho que levar, ela disse, eu me jogaria na frente para deixar ele vivo. Depois de 8 anos, o pastor, nesse dia, lá perguntou: e agora, irmã, depois de 8 anos, a senhora contando aí a traição dele, os maus tratos, se a morte chegasse hoje, me conte como seria. Ela disse: eu empurrava ele, vai, leva, que eu não aguento mais. As mesmas pessoas, mas com uma postura diferente por causa do tratamento que mudou. Eu não quero parecer aqui que eu sou pouco romântico. O que eu quero dizer é que só sentimentos não são suficientes para sustentar um relacionamento. Você quer que a sua mulher lhe ame e reclama que ela não é atenciosa com você? Pergunto: como é que você tem tratado sua mulher? Você trata ela como convém? Porque o nosso tratamento influencia no casamento. Se você quer ser amado e quer amar também, eu quero lhe dar 3 conselhos que eu julgo que são infalíveis para você amar e ser amado no seu casamento. Primeiro, evite os pequenos atos de desprezo. Muita atenção para isso aqui, irmãos. Eu estou feliz que vocês estão dando atenção. Mas olha, se você quer amar e ser amado, evite os pequenos atos de desprezo. Descobri, tanto estudando como na prática da experiência de vida, que o que acaba um casamento não são os grandes atos. O que mais tem destruído os casamentos são os pequenos problemas. A causa de muitos casamentos arruinados que nós temos, às vezes até se arrastando dentro das nossas igrejas. Eu escrevo sobre felicidade no casamento. Muitos estão casados, mas não são felizes. Existem alguns sobrevivendo só pela aparência. E o que é que tem causado isso? Os grandes problemas, não. O homem pode até dizer: pastor, eu nunca traí essa mulher. Pastor, eu nunca bati nela. Pastor, eu nunca deixei ela. Tudo bem, você nunca fez essas coisas. Mas no dia a dia,
nas pequenas coisas. Pastor, eu nunca traí esse homem. Eu faço almoço para ele, eu cuido, lavo a roupa dele e tal. Como é nas pequenas coisas? Não é, pastor? Ferir com palavras. Às vezes a gente despreza as coisas pequenas. E esses erros pequenos vão minando as nossas forças a ponto de estragar o relacionamento. Uma coisinha aqui, uma mentirinha ali. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, mas é uma coisinha tão pequena, uma coisinha de nada, uma besteirinha. Não é assim? É uma besteirinha dessa, uma picuinha. Mas às vezes essa coisinha de nada está fazendo sangrar o seu cônjuge. E por que minha irmã não deixa? E por que meu irmão não deixa? Para você pode até não significar nada, mas para ela é muito. Então deixe, não faça. Ele não já pediu, ela não já pediu, por não faça. Pequenos atos de responsabilidade, de engano, de falsidade, vão tirando as forças. Pode até não acabar na hora, mas vai acabando aos poucos. Aí eu chego a uma conclusão. Todo bom casamento é formado a partir de pequenos atos de amor. E todo bom casamento pode ser destruído a partir de pequenos atos de desprezo. Mais um conselho que eu quero dar para quem quer ser feliz: amar e ser amado. Mais um, pela Bíblia: trate bem. Como eu estou falando do segundo segredo, que é o tratamento adequado, eu quero lembrar aos irmãos o versículo de Provérbios que diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Qual é o segredo para um tratamento adequado? Fazer bem. Olha como diz a Bíblia, está escrito, Provérbios 31, 12. Diz assim: ela lhe faz bem. Pronto, já é bom. Mas diz mais além: e não mal. Aí já melhorou bastante, muito. Mas vai ainda além, diz assim: todos os dias da sua vida. Agora repetir o versículo todo. Ela lhe faz bem. Maravilha. E não mal. Maravilha. E para ficar melhor ainda diz assim: todos os dias da sua vida. Aí eu pergunto: como não amar uma mulher assim? Dá para amar desse jeito. Do mesmo jeito o homem. A mulher dizer do homem: ele me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. É maravilhoso. Agora você imagina o contrário. Vamos dizer esse versículo do contrário. Do contrário seria dizer assim: ela lhe faz mal e não bem todos os dias da sua vida. Aí eu pergunto: dá para amar uma pessoa assim? Não. Você insiste para amar, mas a pessoa se recusa. É difícil. E você já pensou a felicidade de alguém que chega no final da sua vida? Pastor Raposo, meu pastor, o senhor me pediu para levar um irmão aqui do Templo Central, o irmão Orlandinho, que ele é costureiro, né, ali? O pastor Raposo pediu para me levar ele em Caxias. O senhor lembra que a irmã estava doente, né? Aí, irmãos, ele já é idoso, não sei a idade, os irmãos do Templo Central conhecem ele, irmão Orlandinho. O pastor Raposo que me pediu, já está com uns 4 anos isso. Aí o pastor Raposo disse: leva ele para Caxias, vai com ele, por nossa conta. A esposa, ele foi chamado porque a mulher está no estado terminal, parece que era cirrose que ela tinha. Sei que ela estava no estado terminal, ela não falava mais. E eu fui, a pedido do nosso pastor. Quando eu cheguei em Caxias com ele, ele ia conversando algumas coisas, chegamos em Caxias, fomos para o hospital. Irmãos, quando nós entramos na enfermaria, eu fiquei olhando para ele. A esposa dele, uma senhora já idosa, bem idosa, ele também é idoso, não sei se você está me ouvindo. Aí ele entrou lá na enfermaria e a irmã no estado terminal. E me parece que pouco dia depois ela faleceu. Já ia falecer. Aí ela estava deitada no leito do hospital, a irmã, e ele entrou. Quando ele entrou, e eu sei que o momento é forte,
Aí ele entrou e eu fiquei olhando para ele. Dei lugar, claro, porque é a família, mas eu fiquei olhando. Aí ele entrou no quarto, na enfermaria onde ela estava, em cima da cama, sem falar mais. Irmãos, eu nunca vou esquecer aquilo. Aí ele ficou olhando para ela e botou assim a mão. E olhava para ela, não dizia nada. E ela também deu um jeitinho de olhar de lado para ele. Eles passaram mais ou menos uns 8 minutos se olhando. E o que é que eu pude perceber? Eles estavam conversando com o olhar. Como que dizendo, eu vivi com você 40, 50 anos. Olha o que nós vivemos. E ele dizendo para ela, olhando. Você está indo embora, Deus está lhe levando. Muito obrigado. Ou alguma coisa assim. Mas é forte aquilo dali. Olhando para o outro, você só me fez bem. Você já pensou você morar com uma pessoa? Eu morar com a José dizendo que Deus me dê 100 anos, tá? Pelo menos 100. Aí chegar bem velhinho. Aí olhar para ela e poder dizer assim: durante toda a minha vida, você só me fez bem e não mal, todos os dias. Rapaz, é maravilhoso, né? A mulher dizer para o marido: meu bem, eu estou indo embora, mas durante todos esses anos, você só me fez bem e nunca me fez mal. É maravilhoso isso. Então, qual é o segredo dos bem casados? O tratamento adequado. Mais o segredo dos bem casados: investimento na vida espiritual. Deixa eu lhe dizer que nós precisamos investir na vida espiritual. Por quê? A Bíblia fala do homem ideal. Qual é o homem ideal na Bíblia? Aquele que teme ao Senhor. Qual é a mulher ideal na Bíblia? A Bíblia diz em Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, que diz assim: assim será louvada a mulher que teme ao Senhor. A Bíblia não destaca qualidades como talentos, estudiosa, não. A Bíblia diz que é a mulher que teme ao Senhor. Por quê? Porque o temor a Deus nos faz aborrecer o mal. Olha, irmã, se você quer alguém que evita o mal, só a pressão da regra não é bastante. Você pode até pressionar uma pessoa, dizer assim: você não faz isso. Por exemplo, falando para casais, se o marido decidir ser infiel, se ele já aceitou ser imoral, ser ruim, eu pergunto: adianta a mulher botar um vigia atrás dele? Não, adianta não. Adianta ela clonar o celular dele e ele vai deixar de ser ruim? Adianta não. Adianta ela filmar, colocar câmeras para descobrir onde ele foi? Adianta não. Você sabe o que é que adianta? Temor a Deus. Crença. Isso adianta. Porque quem teme a Deus não faz o mal. Eu digo, já disse isso pregando na área 5, que eu sou crente e eu tenho defeitos, mas eu sei que eu sou muito melhor do que eu seria se eu não fosse crente. Eu vou repetir: eu sei que eu tenho defeitos, eu sou crente e eu reconheço que sou faltoso, mas eu sei que eu sou muito melhor. Eu, Manuel, estou falando do pastor Manuel, estou falando do ser humano. Eu sou muito melhor do que eu seria se eu não fosse crente. A crença, meus irmãos, aperfeiçoa as pessoas. O temor a Deus melhora as pessoas. Qual é a vantagem de quem ora? A primeira vantagem da oração é melhorar quem ora. Porque quem ora de verdade não pode ser ruim. Eu não acredito que uma pessoa que está na presença de Deus consegue ser má. Sair do quarto da oração e trair e maltratar, não. Quem ora, o primeiro benefício da oração é mudar a pessoa. Quem ora é uma pessoa melhor. Todo homem de Deus é um homem melhor. E para resumir, deixa eu lhe dar um incentivo esta noite. Seu marido, minha irmã, é um homem de Deus. Se seu marido é um homem de Deus, um homem que ora, que lê a Bíblia, que está no culto com você,
Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus. Minha irmã, agradeça muito. Quantas estão chorando porque o marido tem uma vida de desobediência? Do mesmo jeito, meu irmão, meu santo amigo Rodinei, que está aí do lado da esposa, a sua mulher é uma mulher virtuosa, está dentro de casa. Oh, mas eu acho bom, meu pastor, eu estar lá orando, e eu escutar o choro da Josefa lá no quarto. Aí eu lembro, ela está orando, vai dar certo. Ela está orando, nós vamos vencer. Aí eu acho bom quando eu estou lá no quarto orando, e ela sabe que eu estou orando, porque ela ouve minha voz, e as meninas já ficam brigando lá na sala, ou falando alto, ou alguma coisa, ela diz: ei, calma, para aí, teu pai está orando. Eu acho bom demais isso, meu irmão. Aí eu digo: glória a Jesus. Seu marido está na igreja, agradeça a Deus, minha irmã. Sua esposa está aqui na igreja, lhe acompanha, serve a Deus, vai para os trabalhos com você, é sua companheira, ora junto. Se precisar orar de madrugada, ela está lá orando. Oh, meu irmãozinho, eu não vou dizer para você soltar foguete não, que não é costume de crente, eu não sei, mas comemora, pula de alegria, dê glória a Jesus, seja animado, porque pensa numa coisa boa. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se a sua mulher resolver ser ruim, oh, meu irmãozinho, você está perreado. Se a sua mulherzinha resolver ser ruim, pense numa perreia grande, meu irmão. Do mesmo jeito, minha irmã, se seu marido resolver ser pecador velho e ruim, oh, minha irmãzinha, pensa num sofrimento. Então incentive, invista na vida espiritual. O quarto segredo dos bem-casados: eles desfrutam a vida. Deixa eu ler aqui rapidamente. Não basta apenas dizer assim: eu tenho 30 anos de casado. Não. É preciso saber se você está desfrutando da vida. A Bíblia diz no livro dos Salmos, 128, versículo 2, diz assim: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aquele versículo tem duas aplicações. Primeiro, nós comeremos do trabalho das nossas mãos, e o trabalho das nossas mãos renderá o suficiente. Eu sempre digo assim: trabalhar é bom, mas Deus me livre de só pensar em trabalhar. Todo homem bem casado aproveita a vida com a sua mulher. A Bíblia diz assim: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Toda mulher bem casada, ela desfruta o que Deus dá. Mesmo que os recursos sejam poucos, mas vivem bem. O que tem, eles aplicam para viver bem. Eu gosto do exemplo dos judeus, os irmãos do Antigo Testamento, porque se você for ler a Bíblia, você vai descobrir que os judeus, eles aproveitavam a vida. Não pense que os judeus eram um pouquinho de gente no meio do sol quente, na areia quente, não, não, senhor. Pense num povo que sabia aproveitar a vida. Eu vou provar na Bíblia. Eu quero dar pelo menos 4 motivos que me levam a acreditar nisso. Primeiro, as festas. Todo judeu participa de muitas festas. Eles têm pelo menos 3 festas anuais: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Resumindo, as festas. Segundo, o casamento. O casamento entre os judeus durava 1 semana. Aqui a gente faz numa noite, em 40 minutos, um casamento, né? E aí quando termina, pronto, acabou. No outro dia eles estão tudo se congregando, já trabalhando. A gente casa um irmão no sábado, domingo de manhã ele está na escola dominical. Tem muitos. É a crença mesmo, é uma coisa boa demais. Mas lá não, 1 semana. Ah, meu pastor, obrigado. Olha o que o pastor está lembrando. Um soldado recém-casado estava dispensado de ir para a guerra. Porque aí, pastor Raposo, eu li que a lua de mel entre eles durava 1 ano. Está lá na Bíblia, Deuteronômio 24, 5. Por 1 ano, diz a Bíblia, você ficará desobrigado das suas obrigações públicas para atender a esposa. 1 ano só para satisfazer a mulher. O Tiago não tem nem 1 ano ainda, né, Tiago? Pô, ainda estava de lua de mel ainda.
E eles fazem tempo que estão trabalhando direto. Pronto. Lá era 1 ano só para satisfazer a esposa. Outra coisa que eu acho interessante dos judeus, e eu me pareço com eles nisso aí, eles gostavam de comer, irmãos. Aí eu descobri na Bíblia, lendo Gênesis 18, Abraão recebeu a visita de 3 homens. Quantos homens? 3. A partir do versículo 6 você pode ver lá, e Abraão não estava na maravilha que nós estamos hoje. Aí a Bíblia diz que ele correu no curral e diz assim: prepara leite, queijo, manteiga e traz. Aí correu para dentro da cozinha e disse: Sara, minha irmã, prepara bolo, farinha, o que tiver de suco, de bebidas, bota na mesa. Chamou o vaqueiro, Osiel, e disse assim: ei, traz uma novilha. Irmãos, quantos quilos dá uma novilha? Mais ou menos 100 quilos, 90 pelo menos, no mínimo. É daí para lá, às vezes dá uma novilha dá de 110 quilos. Aí ele disse: mata a novilha. E a Bíblia diz que ele botou tudo na mesa. Uma novilha de 100 quilos, Rodinei, para nós. Olha, Osiel e o Rodinei, pronto. Olha, irmão, 90 quilos, bolo, suco do melhor, queijo, manteiga, farinha, disse assim: bora comer. Está lá na Bíblia. E a Bíblia diz em Eclesiastes que os 3 prazeres melhores debaixo do sol é comer, beber e se alegrar. Aí alguém diz assim: pastor, não incluíram a relação do marido com a mulher. Eu digo: é a terceira, se alegrar. Como é que a gente se alegra? Aí deixa eu dizer uma coisa para minha irmã e para meu irmão. Eu vou dizer, não estranhe não. Olhe, tem muita coisa nessa vida que se resolve com comida. Você sabia? Tem muita coisa que se resolve com comida. Seu marido está lá, eu estou ajudando a minha irmã. Seu marido está lá zangado, com cara de poucos amigos, ficou todo brabo. Aí, irmã Eliette, ajeita um suco, minha irmã. Um pedacinho de bolo. Bote uma roupinha bem legalzinha, pequenininha. E aí vai lá e diz: meu filho, olha, eu fiz aqui um suco para ti, olha um bolo. Vai para lá! Tu não sabe, esse bolo é o que tu mais gosta. Ô, irmãozinho, cai que nem uma criancinha, meu irmão. Daqui a pouco ele está lhe obedecendo. Comida. Ajeita ele direitinho, chegou hoje à noite, faz lá um suco, irmão, um bolozinho. Ajeita. É bom demais. Eu que não jantei ainda, Deus ajude que a Josefa chega lá em casa, ajeita um negocinho bom para nós. Comer. Aí eu fiquei curioso. E no Novo Testamento, era assim também? Era. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Pense como o nosso Pai, nosso Criador, quando esteve entre nós, ele batia direitinho. Não estou inventando não. Todo jantar que convidava ele estava dentro. Confraternização, churrasco, casamento, Jesus ia levar a turma dele. Bota para nós. Até depois que ele morreu e ressuscitou, ele aproveitou o tempinho que ainda tinha só uns peixes, não foi? Ei, minha turma. E quando era pouco, ele multiplicava. Está na Bíblia, comida. Aí hoje tem gente trabalhando só para guardar dinheiro. Aí eu pergunto: o que você está fazendo com o seu dinheiro? Você aproveita a vida com a sua família? Eu lembro da história de um pai que bateu no menino por causa de perder uma moeda. Deixa eu fazer mais uma pergunta para os maridos, que eu estou correndo aqui por causa daquele relógio, porque eu sei que meu pastor é rigoroso no horário, nós somos. Observe, às vezes tem um marido, a gente trabalha, irmãos. Qual é a vantagem de trabalhar? Eu trabalho muito, eu vivo para a igreja, os irmãos, a igreja me sustenta, eu recebo o salário da igreja, graças a Deus eu sou sustentado pela igreja, e eu trabalho, e é muito. Ontem mesmo quase eu não dormia por causa de perturbação de crente. Eu vou dormir pensando nos crentes e acordo pensando nos crentes. Aí um dia no tempo nós viajamos para o Rio de Janeiro, o pastor sabe. Aí eu estava lá na praia de Copacabana, olhando para o mar, e o olhar ficou longe, a Josefa me olhando, de repente, o que era bem, é os crentes, eu digo, os crentes. Lá em Copacabana me acompanhando, bagunçando a minha praia lá. Trabalhando. Agora, tem que ter um momentinho da gente se alegrar. Comer bem, vestir bem, aproveitar a vida, porque só trabalhar não vale a pena.
É preciso você se alegrar também. Aí eu pergunto para meu irmão: você já levou sua mulher num restaurante bom? Marquinhos já, não já, Marquinhos? Já, Marquinhos é jeitoso. Pastor, mas eu não tenho dinheiro não, leve bem ali no espetinho, meu irmãozinho. Pastor, mas eu não tenho carro, faça como eu, vá de pé, vá de ônibus, pague pelo menos um sorvete ali para ela, um Guaraná da Amazônia, pronto. Todo mundo pode, mas é uma forma de se alegrar. Porque se você for embora e deixar, eu não tenho plano de morrer, nem de morrer eu gosto de falar. Não, eu quero que Deus me ajude a viver, cumprir meu ministério, cuidar da minha família, amém. Eu não tenho plano de morrer, não fala eu morrer, vocês já entenderam, né? Mas se eu fosse o carro de Jesus me levar, a Josefa ia dizer: meu maridinho já foi, para ele era bom. Ele levou eu em restaurante bom. Ele, senhor? De pé vai foi. De pé. Mas a gente ia, suadinho, meu filho, agora vamos comer. Pronto, temos exemplos. Então é assim, são lembranças que agradam a vida. Então aproveite aquilo que Deus lhe deu. Para terminar mesmo, agora resumindo, o quinto segredo dos bem-casados é que eles vivem juntos. Por causa do tempo eu não vou me alongar mais, mas observe, um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje nas famílias é que nossas famílias estão vivendo separadas. Olha, irmãos, no Salmo 128, versículo 3, a Bíblia diz assim: a tua mulher como videira frutífera aos lados da tua casa. Onde é que o casal vive? Em casa. Um dos grandes males da pós-modernidade é nos tirar de dentro de casa. Hoje a gente amanhece na correria, cada um corre para cumprir seu horário, não toma café junto, não almoça junto, não janta junto. E o problema não é só esse não, porque eu quero lembrar meu irmão que está me ouvindo, que se a sua mulher não vive próximo de você, isso é um mal. Mas o mal que pode ser ainda maior é que ela se aproxime de outro. Ter a Josefa vivendo longe de mim não é bom, mas será ainda pior se ela se aproximar de outro, porque ela não toma café comigo, ela toma café com outro, ou pode tomar. Ela não almoça comigo, mas ela pode almoçar com outro. Ela não convive comigo durante o dia, mas ela convive com outro. E essa convivência pode gerar algum problema. Passa para lá, passa para cá, vai sentindo o cheiro de outro. Ou no caso do homem, de outra. Seu marido não toma café com você, ele está tomando em outro lugar. Será que não tem outra olhando para ele? A receita para um casal feliz é viver junto. Aí diz assim: e teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Hoje nós temos mesa só de decoração. Não estamos usando nossa mesa. Mas é maravilhoso acordar e tomar café ao lado da família. Eu sempre zelo por isso lá em casa. Não é pelo café não, que pode ser até com pão, com biscoito, um café simples. Mas é a alegria de ver minha esposa sentar perto de mim. É o prazer de olhar o olho das minhas filhas e saber como é que elas estão. É a felicidade de cantar no culto doméstico, de ler a Bíblia com a minha família. É a satisfação de saber que nós estamos bem. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa que você não pode esquecer. Lembre disso, em nome de Jesus. A noite de hoje, com a sua família, você nunca mais vai ter esse tempo novamente. Eu vou repetir, a noite de hoje é segunda-feira, 8 de março, esse tempo que você vai ter, se Deus der, com a sua família, nunca mais você vai ter de novo. Aproveite, pode ser que amanhã você não tenha mais. Viva junto dos seus, abrace sua esposa, ame seu esposo, vivam bem, agradeça a Deus pela família que Deus lhe deu. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.